Essas são as gerações de Jacó. Sendo José de 17 anos, apacentava as ovelhas com seus irmãos. Sendo ainda jovem, andava com os filhos de Bila e com os filhos de Zilpa, mulheres de seu pai. E José trazia mais notícias deles a seu pai. Israel amava José mais do que a todos os seus filhos, porque era filho da velhice. E fez-lhe uma túnica de várias cores. Vendo, pois, seus irmãos que seu pai o amava mais do que a todos eles, odiaram-no e não podiam falar com ele pacificamente. Teve José um sonho que contou a seus irmãos, por isso odiaram ainda mais. E disse-lhes: ouve, peço-vos este sonho que tenho sonhado. O 7. E eis que estávamos atando molhos no meio do campo. E eis que o meu molho se levantava e também ficava em pé. E eis que os vossos molhos rodeavam e se inclinavam ao meu molho. Então lhe disseram seus irmãos: tu, pois, deveras reinarás sobre nós? Tu deveras terás domínio sobre nós? Por isso ainda mais o odiavam por seus sonhos e por suas palavras. E teve José outro sonho, e o contou a seus irmãos, e disse: eis que tinha outro sonho, e eis que o sol e a lua e 11 estrelas se inclinavam a mim. E contou o seu pai e os seus irmãos. Repreendeu o seu pai e disse-lhe: que sonho é este que tiveste? Porventura viremos eu e sua mãe, e teus irmãos a inclinar-nos perante ti em terra? Seus irmãos, pois, o invejavam. Seu pai, porém, guardava este negócio no seu coração. Pode sentar, deixe sua Bíblia aberta, que vamos usá-la nesta noite. Eu quero trazer uma ótica um pouco diferente dessa história de José aqui para a sua vida. Muita gente fala a respeito de alcançar esse sonho, em busca do seu sonho, quando fala a respeito da história de José. E eu quero falar de alguns segredos de José nessa noite, em relação à história de José, uma farta história, onde podemos tecer aqui diversas lições que vão fazer a mim e a você chegarmos a grandes conquistas se nós permanecermos fiéis a Deus em meio a qualquer circunstância da nossa vida. José, independentemente da fase da sua vida, seja como criança, como adolescente ou como jovem, ele tinha todos os motivos que o mundo poderia oferecer para ser uma pessoa com grandes dificuldades, e poderia usar todos os motivos para que ele pudesse ser uma pessoa infiel a Deus, uma pessoa problemática, mas a Bíblia fala que em todo tempo ele permanecia de forma fiel a não dar escândalo a esse Deus. Vamos tecer aqui um pouco do que era esse contexto que José vivia na sua casa. José ele vivia numa casa onde ele tinha 14 irmãos de 4 mulheres diferentes. Seu pai ele tinha 4 esposas. Raquel, a sua mãe, que era esposa amada, e a Bíblia que fala isso. Pelo fato da sua mãe, à época, antes do seu nascimento ser estéril, ela oferece a sua esposa, Bila, para poder se deitar com o seu pai Jacó, que vinha da linhagem de Abraão, Isaque e Jacó, da promessa, de multidões, um grande povo que Deus havia preparado, que estava preparando ali. E a mãe de José, até aquele momento, estéril. Ela vai e entrega Bila, sua serva, para poder se deitar com o seu pai, para que pudesse ali se perpetuar a sua geração. Mas antes disso, a sua irmã Raquel, ou melhor, a irmã de Raquel, ela era uma pessoa muito fértil, Leia, a Bíblia fala disso. Todos os anos ela dava filhos a Jacó, mas por uma questão de concorrência, pelo fato de Raquel entregar a sua serva Bila, ela pega a sua serva Zilpa e entrega também a Jacó. Então Jacó teve 14 filhos de 4 mulheres diferentes. Imagina viver num contexto com 4 mulheres, onde você tinha 14 irmãos, tudo isso vivendo numa única casa, num único ambiente, onde a Bíblia relata, porque a Bíblia não esconde os problemas de ninguém, os problemas de nenhuma casa, e ela faz questão de detalhar todos esses motivos, todos esses problemas, e esse era o ambiente que José vivia.
E eu estou aqui trazendo esse contexto para você que nos assiste aqui, que está em casa. Se não fosse todo esse contexto, José, ele conhecia também a história do conflito que existia entre o seu pai, Jacó, e o seu irmão Esaú, onde o seu pai lhe havia roubado a bênção do seu tio, e estavam aí há cerca de 22 anos sem se ver, até o momento onde Deus projetou ali o encontro entre Jacó e Esaú. O conflito era tão grande entre os dois, que quando Jacó foi ao encontro do seu irmão, ele tinha tanto medo de que ele viesse com tudo para poder matar a sua família, de que ele dividiu a sua família em 2 blocos. Trouxe um bloco à frente e deixou um bloco lá atrás, porque se Esaú quisesse contender contra a sua família, aquele bloco lá de trás, quando visse que aquele bloco da frente seria morto, poderia correr para poder salvar alguém. José e a sua mãe, Raquel, estavam lá atrás, porque era a sua esposa amada, e o seu filho amado. E nós lemos aqui de que o seu pai, Jacó, ele amava mais a José do que a todos os seus outros irmãos. Esse era o contexto. Se não fosse isso, a Bíblia também traz à tona de que seu irmão mais velho, Rúben, ele chega a se deitar com uma das mulheres do seu pai, a serva de Raquel. Ele se deita com a mulher do seu pai, ele sendo irmão mais velho, e esse era todo o contexto que José vivia. Então essa história de que ele é apenas um homem sonhador, de que muito se usa, é muito bonito de se ver, mas existia todo um contexto por trás daquele ambiente que José vivia. Nós lemos aqui ainda de que José lhe trazia para o seu pai, ainda adolescente, de que provavelmente, e a Bíblia deixa-se perceber isso, de que José trazia informações de que seus irmãos, nós lemos esse texto aqui agora, eles faziam coisas erradas em relação àquele patrimônio do seu pai. E por isso, provavelmente, seus irmãos tinham ainda mais um ódio, um ciúme, uma inveja do seu irmão, porque ele levava essas informações, por ser um homem reto, e eles o invejavam, o odiavam. Existia todo esse contexto de que esse menino, esse adolescente, ele vivia. Para piorar a situação, a sua mãe, ela engravida novamente. Ela vem dar à luz a Benjamim. Benjamim, ele nasce com vida, mas a sua mãe vem a óbito. E ele é adolescente, em meio a todo esse contexto, ele agora vai viver sem uma mãe, com um pai, em meio a esse monte de mulheres que estão ao seu redor, e irmãos que de forma aberta declaram que não gostam ou que não suportam a esse rapaz. Que contexto, que história, que vida. Mas ainda assim o seu pai demonstra todo o amor. Dentro de todo esse contexto, eu estou aqui encurtando para você a história, é uma história longa. Você pode ler depois no Gênesis 37, 38, 39, 40, 41, 42, para poder aprender os detalhes aí de toda essa história. José ele recebe uma capa colorida. E não é apenas uma capa colorida. Essa capa ilustra e deixa subentender de que é uma capa de realeza, de que seu pai provavelmente escolheria José, dizem os estudiosos, que seria aquele que iria lhe suceder para cuidar de todas as coisas do seu pai. E gera uma inveja, guarde essa palavra, ainda mais diante da sua família e diante de todos os seus irmãos. José era tão fiel ao seu pai diante das coisas que ele fazia, que num belo dia o seu pai pergunta e pede para que José, com cerca de 17 anos, ele vá verificar o que é que os irmãos estão fazendo e como os irmãos estão cuidando das coisas do pai. E ele sai de Hebrom, local de cidade da sua família, e viaja a pé durante cerca de 80 quilômetros para poder encontrar os seus irmãos. Ele chega até o local que o pai pede para poder estar, e ele não acha os seus irmãos. E ele cruza com um viajante. Esse viajante fala para ele de que viu seus irmãos cerca de 20 quilômetros ainda, em outro lugar, em outra cidade, em outra terra.
José se desloca obedecendo a ordem do seu pai, para que ele pudesse verificar o que é que eles estavam fazendo. E a Bíblia conta, e aí começa uma mudança ainda pior na história de José. A Bíblia conta que de longe, os seus irmãos enxergam a José e começam a falar um para o outro: ali vem o sonhador, ali vem o sonhador, vamos acabar com o sonho dele hoje, o sonho dele vai acabar hoje. Começam a conjecturar, mas a Bíblia fala que Deus toca no coração do seu irmão e não deixa que o matem, mas sim eles contendam. Quando ele chega lá, jogam ele numa cisterna, num poço, no lamaçal. E depois uns começam, imagina você estar no poço e começa a escutar a sua família, os seus irmãos, diante de todo esse ambiente, diante de todo esse contexto. Uns querem a morte, outros começam a querer vendê-lo como escravo, porque começam a enxergar de que viria ali uma delegação de ismaelitas, que eles poderiam ganhar um dinheiro, lucrar com o próprio irmão, vendendo ele como escravo. E esse era todo o cenário do qual José estava a viver. É interessante que desde a minha adolescência, quando eu leio esse texto, eu sempre me perguntei a Deus: Deus, por que que nós temos que em tantas vezes passar por tantas dificuldades, por tantos problemas, para chegar às vezes à vitória? O porquê que quanto mais nós aproximamos de Ti, mais dificuldades, mais sofrimentos nós temos de vida. E Deus me deu uma frase há muito tempo que diz o seguinte: que as adversidades da vida são para nos forjar para o propósito que Deus tem para a nossa vida. Eu vou repetir para você: as adversidades da vida são para nos forjar para o propósito que Deus tem para a nossa vida. Deus sempre quer nos levantar e nos levar para lugares altos, lugares grandes. E para que exista uma preparação de valorização e para aquilo que será posto em nossa mão, muitas vezes nós precisamos passar por momentos, por dificuldades. E eu falo que é a faculdade de Deus. E a Bíblia sempre, ela associa deserto como ensinamentos de Deus, para que o crente, para o cristão, ele possa chegar até aquele momento de vitória da parte de Deus. Só que sempre, quando isso vai acontecer na nossa vida, Deus ele faz um prenúncio, já percebeu? Através de alguém que ele usa para nos avisar, através de um sonho que ele nos dá, ou através dele mesmo falando com a gente. É verdade ou não é? Deus aqui, ele falou por 2 vezes, e Deus deu um sonho que levantaria de alguma forma José. Deus, ele sabia quem era o Deus do seu avô, do seu bisavô e do seu pai. E se Deus estava falando com ele, estava mostrando alguma coisa para ele, independentemente das circunstâncias, se ele permanecesse fiel, as adversidades poderiam até se levantar. Se ele estivesse focado no alvo, que era o Deus da sua família, a sua vitória era a certeza que ela viria. Bastava que ele permanecesse de pé e fiel a esse Deus, porque aquele sonho que Deus mostrou a ele iria se realizar, e ele tinha essa certeza. Ele poderia estar jogado no poço, no lamaçal. Uns poderiam estar querendo matá-lo ou vendê-lo como escravo, mas ele tinha a certeza que Deus era com ele. Os irmãos conhecem a história. Ele é vendido como escravo. Alguém que vivia numa família com riquezas, com tudo que ele poderia ter. Alguém que tinha privilégios até mesmo dentro da sua casa, diante da fartura. E agora ele iria viver ali diante de problemas do qual ele estava totalmente exposto. E eu queria que nós aprendêssemos nessa noite alguns segredos de José, para que nós pudéssemos sair daqui hoje fortalecidos para enfrentarmos as adversidades da vida e tendo a certeza que, independentemente das circunstâncias, a vitória de Deus sempre será real e cabal para nossas vidas. Posso ouvir um amém? Na vida a gente passa por diversas situações. E uma coisa que José teve que aprender aqui, diante da vida dele, é uma lição bastante importante,
é que nós temos que aprender a lidar diante das pessoas que estão ao nosso redor, e sempre tem essas pessoas, e vai a primeira lição, é que nós temos que aprender a conviver com o invejoso e o ciumento que está ao nosso redor. Sempre que Deus nos levanta para alguma coisa, seja no trabalho, na igreja, na família, no ambiente que nós estamos, sempre se levanta pessoas que não querem aquilo que nós temos, mas sim querem aquilo que nós somos. Olha só Gênesis 37, 2 e 4. No finalzinho ele dizia o seguinte, ó, e José trazia mais notícias dele ao seu pai. Mas no finalzinho diz, e fez-lhe uma túnica de várias cores. E lá no final ele fala o seguinte, vendo pois seus irmãos que o seu pai o amava mais do que a todos eles, odiaram-no, e não podia falar com ele pacificamente. E Gênesis 37, 11. Seus irmãos, pois, o invejaram, seu pai, porém, guardava esse negócio no seu coração, quando ele falava do sonho. Tem pessoas que quando veem pessoas querendo puxar o seu tapete, enciumados, invejosos, eles esquecem do seu projeto, dão as costas, abandonam e não seguem em frente naquilo que Deus tem para a sua vida. Porque eles têm dificuldade de pelejar diante das pessoas que estão no seu caminho. E simplesmente abandonam pela dificuldade daquilo que eles encontram. A dificuldade de José no meio do seu caminho eram justamente os seus irmãos. Mas José ele simplesmente não se intimidava pelas pessoas que o rodeavam. É tanto que quando seu pai manda que ele pudesse ir ver o que os seus irmãos estavam a fazer, porque a Bíblia relata de que esse evento dele poder ir até seus irmãos, antes dele ser vendido como escravo, ele já tinha dito para o seu pai de que seus irmãos, 37 aqui e 2, ele já trazia mais notícias dos seus irmãos aos seus pais, seus irmãos mais velhos. E a Bíblia deixa a gente poder subentender aqui de que seus irmãos, eles já faziam mais negócios com as coisas do seu pai e escondia isso dele. Faziam mau negócio, escondia, mentia diante das coisas do seu pai, roubavam ao seu pai. E José ele vinha e fazia essa exposição ao seu pai diante daquilo que fazia. Ele enfrentava essa situação. E por isso o seu pai colocava ele em uma posição de honra. E é por isso que o seu pai pede que José vá lá e fiscalize. E José ele não deixou de que isso, essa inveja, esse momento, esse sentimento ruim dos seus irmãos pudessem impedi-lo de fazer alguma coisa. A Bíblia não retrata aqui para a gente de que José, pelo fato da inveja dos seus irmãos, do seu ciúme, ele deixava de usar a capa colorida de que ele ganhou do seu pai. E essa lição aqui para a gente é que, independentemente das pessoas que estão ao seu redor, você precisa seguir em frente das coisas que Deus tem colocado na sua vida e na sua mão, para que o seu projeto ele possa acontecer. Porque se Deus é contigo, Ele vai afastar as pessoas para a esquerda, para a direita, vai tirar da frente e vai abrir o caminho para que você possa passar independentemente das circunstâncias. Deus usa pessoas, e são pessoas que vão sempre rodear a tua vida. Amém? Segunda lição que a gente pode extrair aqui da vida de José, e essa é forte. Não compartilhe os seus sonhos com quem não está disposto a fazer parte deles. José ele se precipitou em contar os seus sonhos para os seus irmãos. Ou será que José não sabia que seus irmãos o invejavam? Tinha ciúme deles e etc. Ou será que ele não sabia que seus irmãos não estariam nunca a estar dispostos a fazer com que o sonho de Deus para a vida dele se cumprissem diante de todo esse cenário que ele vivia? Gênesis 37, 5 e 8. Teve José um sonho que contou a seus irmãos. Por isso odiaram ainda mais. E olha como ele falou. E disse-lhes, ouvi, olha o jeito dele. Ouvi, peço-vos, quase por favor, este sonho que tenho sonhado. Tipo assim, vocês são meus irmãos, por favor, me escuta.
E eis que estávamos atando molhos no meio do campo, e eis que o meu molho se levantava e também ficava em pé, e eis que os vossos molhos o rodeavam e se inclinavam ao meu molho. Então lhe disseram seus irmãos: tu, pois, deveras reinarás sobre nós, tu deveras terás domínio sobre vós. Por isso ainda mais o odiavam, por seus sonhos e por suas palavras. E o segundo sonho vocês conhecem também: o sol e a lua e 11 estrelas se inclinaram diante de José. Ei, tem pessoas que estão do seu lado, estão chorando diante das suas dificuldades, mas que não têm capacidade de se alegrar diante das suas conquistas, porque eles não querem a tua alegria. Chorar com os que choram é fácil, se alegrar com os que se alegram é difícil, porque tem pessoas que vivem da desgraça dos outros, ainda tiram proveito disso. Agora, viver da alegria dos outros, sem estar por cima, isso é que é o difícil da vida. Tem muitas pessoas que dão tapinha nas tuas costas, mas não estão contentes com a tua alegria. Tem pessoas que estão do teu lado apenas para poder escutar e copiar as tuas ideias, mas que não vão te levar a lugar nenhum. Apenas vão estar ali esperando um momento suficiente, propício para puxar o teu tapete. Os sonhos que Deus deu para a tua vida, guarda para você e para aqueles que você tem discernimento ou a certeza que eles podem participar desse sonho para a tua vida. Amém? Não deixe que o diabo mate ou roube o teu sonho, meu irmão. Não deixe. Eu tenho tantas histórias que eu poderia estar em outros lugares, ou tenho antecipado alguma coisa para a minha vida. E pelo fato de ter aberto a boca para pessoas, pelo fato de eu não ter condições financeiras, pessoas roubaram meus projetos, meus sonhos, e fizeram na minha frente pelo fato de eu não ter condições financeiras, mas que eram excelentes ideias que Deus tinha me dado, estratégias. E eu abri a boca no momento errado, diante de pessoas erradas, achando que seriam meus amigos, pessoas próximas, muitas vezes dentro da igreja, apenas por questões financeiras. E as pessoas mataram meus sonhos. Mas quando a gente tem promessa de Deus, as pessoas podem até roubar e matar seus sonhos. Mas Deus faz, se necessário, a gente passar no meio do deserto. Aleluia. Faz a gente poder passar no meio do mar, a pés enxutos. Ele faz abrir porta onde não tem portas, porque aquilo que Deus tem para a tua vida e para a minha vida e para todos nós da igreja Catedral da Família, meu irmão, ninguém tira, ninguém rouba. Aplauda o nome do Senhor Jesus. Não conte teus sonhos para quem não pode te ajudar e para quem não está disposto a viver esse sonho junto com você. Aprenda com José. José sofreu, José teve dificuldades, mas a Bíblia conta que em todo tempo Deus estava com ele. Os irmãos viram ele de longe. Lá vem o sonhador, vamos fazer o quê? Matar. Os irmãos tinham ódio. Seria um doce alívio matá-lo. A princípio, no primeiro momento, Deus toca no coração de um, matar não, Deus está cuidando. Aí eu falo, opa, vamos vender então, lucrar, ganhar dinheiro. O cara é vendido como escravo, é ou não é? Aí o cara é vendido como escravo, ele poderia ser vendido para qualquer pessoa, e para qualquer lugar do mundo. E acontece o quê? Vamos lá. Terceiro, Deus está sempre no comando. Vamos para a Bíblia, Gênesis 39, 1 e 4, você vai me entender, me acompanha aí. Abra sua Bíblia. Adversidade, problema, sofrimento, mas Deus está sempre no comando. Me acompanhe. José havia sido levado para o Egito. Ele tinha 17 anos, onde o egípcio Potifar, oficial do faraó e capitão da guarda, comprou dos ismaelitas que o tinham levado para lá. Egito era a capital do mundo, era quem mandava e tudo, era a potência mundial da época. Ele poderia ter sido comprado por qualquer pessoa, mas quem comprou ele? Quem comprou ele? Potifar, oficial do faraó, capitão da guarda, alguém de alta patente, seria escravo, mas numa situação já bem diferente. Vamos para frente.
O Senhor estava com José, era escravo, mas quem estava com ele? De modo que este prosperou e passou a morar na casa do seu senhor egípcio. Quando este percebeu que o Senhor estava com ele e que o fazia prosperar em tudo o que realizava, agradou-se de José e tornou-o administrador de seus bens. Potifar deixou a seu cuidado a sua casa e lhe confiou tudo o que possuía. Ei, Deus está sempre no comando. Ei, vou repetir. Deus está sempre no comando da sua vida. Vou repetir, meu irmão. Deus está sempre no comando da sua vida. Está passando pelo deserto, varão ou varoa? Deus está no comando da tua vida. É de um mar que você precisa que abra? Deus está no comando. É o que você precisa? É saúde que você precisa? Deus vai te dar saúde hoje em nome de Jesus. É restauração do seu casamento? Deus vai restaurar hoje porque Ele está no comando. É um filho que está largado pelo mundo nas drogas? Ei! Deus está no comando. Ele vai voltar para Jesus ainda hoje em nome de Jesus. José não estava esmo, jogado pelo mundo. Ele estava cumprindo um propósito de Deus na vida dele. Porque Deus tinha um sonho para a vida dele. E ele estava vivendo esse sonho para a vida dele. Ele foi vendido escravo, mas Deus estava no comando e cuidando dele. Ele foi jogado no poço, no lamaçal, mas Deus não deixou que o matassem. Ele foi vendido escravo, mas ele foi posto no lugar por excelência, porque Deus estava no comando e cuidando dele. Aonde Deus coloca você, independentemente da tua posição e da tua circunstância, Deus vai te fazer prosperar, porque não é a bênção que vai te perseguir, a bênção já está em você, a bênção está na tua família, a bênção está na tua casa, a bênção se estende aos teus filhos, aos teus netos, na tua empresa e por onde você vier a passar. Aplauda o nome do Senhor Jesus. Oh, aleluia! Oh, glória a Deus! Glória a Deus! Seradarada cantará, seduriada cantará. Deus está no comando. Deus ainda está no comando da terra, da vida, da igreja e de cada um de nós. Pode vir Covid, pode vir fome, pode vir peste, pode vir governo, mas Deus está no comando da minha vida e da tua vida. Nos momentos de dificuldade, olhe para cima, porque é de lá que vem o socorro. Igreja, precisamos voltar para perto de Deus, joelho no chão em oração, jejuarmos, batalharmos, porque nossa luta, nossa guerra, ela é espiritual. A tua vitória vai vir no mundo espiritual, mas faça a tua parte, busque a Deus em oração, leia a palavra, jejue, porque a tua vitória vai vir dele, porque ele é que está no comando da tua vida. Aleluia! Quarto, para finalizarmos, José aprendeu a lidar com as tentações e o pecado. Potifar entregou tudo na mão dele, só não a sua mulher, claro. Era um jovem, e como jovem, o jovem ele é tentado. O jovem, ele tem todos os motivos, porque é um período difícil da sua vida, para poder fraquejar na fé. O corpo, né, os hormônios estão aflorados, é aquela luta, né? Eu já fui jovem, meu irmão, sei o que é isso, tá? Tem jovem aqui também, não tem? Tem, eu sei o que é isso. Com certeza a esposa lá do Potifar não deveria ser qualquer pessoa. O cara representava uma posição elevada, o cara era um guerreiro. Então a mulher, eu acho que seguia também ele nesse mesmo nível aí, nesse mesmo naipe. E a Bíblia conta que ela insistentemente queria que José se deitasse com ele. Não era para dormir não, tá? Era para fazer sexo mesmo, tá bom? Entende direito aí o negócio. E José sempre, correndo.
Mas chegou um dia que a mulher lá, mandou todo mundo embora e ficou sozinho os dois lá. E ela, segura ele. E ele deu um jeito, correu, fugiu da tentação, fugiu do pecado. Porque ele sabia que ele não poderia desonrar o nome do Deus Todo-Poderoso, o Deus a quem ele servia. Tem pessoas que acham que na profissão, escute-me, ele precisa abreviar o tempo da sua vitória, o tempo da conquista financeira. Qualquer prato de lentilha que chega, ele quer se apropriar, quer se antecipar. Depois, quando vai sofrer as consequências, fica: Deus, o que é que eu fiz? Perdi tudo. É porque não soube vigiar, não soube, vencer as tentações. E detalhe, pecado é para fugir, não é para enfrentar não, tá? Olha só, Tiago: mas cada um é tentado quando atraído e engodado pela sua própria concupiscência. Depois, havendo a concupiscência concebido, dá à luz o pecado. E o pecado, sendo consumado, gera a morte. Ninguém é tentado naquilo que não precisa. No caminho do sucesso, você terá que abrir mão de oportunidades temporárias para alcançar aquilo que é permanente para a sua vida. José, ele sabia que ele precisava abrir mão daquilo, porque o que Deus tinha para a sua vida não era um único momento de prazer, minutos de prazer, mas o que Deus tinha para a sua vida, que ele ainda não tinha noção do tamanho, mas era algo muito melhor, e com certeza seria algo sem culpa, sem mancha, sem mácula. E ele foi por uma decisão, quando ninguém estaria vendo, mas Deus estaria vendo diante de uma escolha dele. Ele pagou caro pelaquela escolha, mas estava de coração limpo e de cabeça limpa. Foi jogado no cárcere. No cárcere, a Bíblia fala que Deus estava com José. Lá o carcereiro mó entrega a chave de tudo para ele. Ele administra tudo que estava lá também. E lá começa a acontecer algo maravilhoso na vida dele. Ele começa a interpretar sonhos. Do copeiro mó, do padeiro mó, da forma como ele interpreta as coisas acontecem. Cai no esquecimento. Estou correndo por causa do tempo. Mas num belo dia, o faraó tem um sonho, o copeiro lembra-se de quem pode resolver o problema do faraó, porque no reino inteiro ninguém conseguiu interpretar o sonho, manda chamar. José vai lá, se arruma, tira a barba, toma banho, se apresenta. Deus é bom com ele, traz sabedoria, interpreta o sonho. Faraó vê nele que ele tem algo diferente. E porque ele andou fiel a Deus, mesmo em meio às adversidades, a tantos problemas, vencendo o que tinha que vencer, deixando o pecado de lado, fugindo da aparência do mal, ele é levado, depois do faraó, à mais alta posição do Egito. Ele ganha roupas novas, anel no dedo, carro, posição de excelência. Agora todo o reino se dobra diante dele, porque ele permaneceu fiel ao Deus Todo-Poderoso. Vem grande fome, antes vem período de fartura. Ele consegue guardar alimento. Depois os seus irmãos passam dificuldades, necessidades. E chegou o grande dia da realização do seu sonho. Eles vão até a presença de José. Eles precisam de comida. José não se revela a eles, mas eles se dobram a José. José tem uma cabeça muito boa, porque ele acredita e confia nesse Deus Todo-Poderoso. Ele poderia ser um cara que tinha um coração mau. Podia dizer: vou matar todo mundo agora. Mas ele era um cara temente, que servia a Deus. Ele certamente lembrava de que os seus irmãos, mesmo diante de conflitos, perdoaram uns aos outros, porque ele estava junto quando pequenininho do pai, e viu que eles se perdoaram. Ele perdoou a cada um dos seus irmãos, e quando ele se revelou a seus irmãos, ele mostrou compaixão e amor para com eles, e os próprios irmãos agora enxergaram
de que aqueles sonhos do sonhador, do irmão sonhador, estava se concretizando diante deles, sem nem eles mesmos perceberem. Porque se o sonho é de Deus, ele vai se cumprir independentemente das circunstâncias. Que essas lições de José, elas possam ser reais e cabais na sua vida. Que você possa guardar essas 4 lições sem pressa. Porque Deus, ele tem um tempo diferente do meu e do seu, meu irmão. E vale a pena ser fiel a esse Deus Todo-Poderoso. Dá para dizer um amém? Aplauda esse Deus Todo-Poderoso. Deus abençoe a todos.